Olá pessoal, olá, sejam bem-vindos aqui a esse momento de estudo bíblico, aqui pela comunidade luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Ismar e hoje nós vamos falar sobre um personagem que foi muito procurado, muito procurado, especulado e ficou imensamente famoso na época de Jesus, no momento aí da história do Novo Testamento. Se haviam equipes de jornalismo, todo mundo ia querer procurar ele e fazer uma entrevista exclusiva. As especulações em torno de algo maravilhoso que aconteceu com ele foram comentários de todas as esquinas de Jerusalém de arredores. O nome do personagem de hoje é Lázaro e a grande especulação em torno do nome dele, as grandes dúvidas, curiosidades se dá porque Lázaro é aquele personagem que morreu, ficou 4 dias sepultado e Jesus o ressuscitou. Vou repetir, ele morreu e depois de 4 dias já sepultado, Jesus o ressuscitou. E isso, como estava nas mediações de Jerusalém, causou grande rebuliço. Foi uma notícia muito diferente das outras. Todos queriam conversar com Lázaro. Imagina, dá para a gente pensar em nós, né? Você, eu. Se a gente ficasse sabendo disso, não ia querer. Eu ia querer sentar do lado do Lázaro e perguntar para ele: Ô Lázaro, mas me diz aí o que tu sentiu, né? Tu viu o outro lado? Tu tem alguma lembrança? Como é que foi? Como é que foi quando tu escutou a voz de Jesus te chamando? Enfim, imagina o número de perguntas que teríamos e, de fato, assim como eu disse, imagina assim meios jornalísticos, quem sabe nas nossas épocas, imaginar uma equipe de TV, uma equipe de rádio, quantos iam querer uma exclusiva entrevistar Lázaro? É sobre esse cara que nós vamos falar hoje e para fazer isso, o melhor jeito é pegar a Bíblia em João capítulo 11, tá? E aí eu vou pegar ela, vou ler e aqui começa a nossa análise da palavra de Deus. Sempre que a gente abre a Bíblia e lê, a gente se conecta com personagens que são descritos aqui, mas principalmente nos conectamos com o autor, que é o próprio Deus. Por isso que a gente repete aqui nas introduções desses estudos sobre personagens da Bíblia que a gente fala de homens, mulheres descritos na Bíblia, mas em última análise a gente fala sobre Jesus. É sempre sobre Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai ler, ver o que a gente consegue descobrir de Lázaro dentro desse fato que envolveu a sua vida e vamos nisso também buscar alimento para a nossa alma, porque Deus se conecta com a gente pelas Escrituras. Que o Espírito Santo, portanto, nos abençoe nesta leitura. Fiquem aqui com a gente, permaneçam. Já quiserem aí curtir, compartilhar, comentar abaixo diante de algumas perguntas, curiosidades durante esse nosso texto. Esse vídeo não é um vídeo rápido, né? É um vídeo que a gente analisa as palavras, conversa e dialoga em estudo bíblico, certo? Que Deus assim nos abençoe e abençoe vocês também aí. Vamos pegar aqui, eu abri João capítulo 11, vou ler na versão Nova Almeida atualizada, quem sabe você acompanha aí também, leia com muita atenção. Vamos lá. Diz assim, João capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Então tá, li aqui os primeiros 3 versículos do capítulo 11 de João. A gente então descobre algumas coisas. Primeiro, que Lázaro tinha ficado doente, né? Não se diz aqui que doença que ele teve, mas que ele estava doente. O segundo ponto é que ele morava em Betânia. Isso é um povoado do lado de Jerusalém, nas imediações, bem próximo, uns 3 quilômetros, né? Até a gente lê em outros momentos que aconteceu que Jesus estava em Jerusalém e ele ia, às vezes,
para dormir ali em Betânia, provavelmente na casa desses amigos, porque o próprio texto também nos diz que Jesus era muito amigo desses irmãos. Identifica então Maria e Marta, tem uma história lá em Lucas 10, 38 a 42, que é a história de Maria e Marta. Curiosamente lá não cita Lázaro, e diz então que Lázaro era esse outro irmão, né? E que Jesus amava os três, Jesus era muito próximo. E o comunicado, a mensagem que foi mandada para Jesus tinha a ver com esse amor, esse carinho especial, né? Aquele que você ama, né? O Lázaro, ele está doente, né? Está precisando de ti. Então esse aí é os primeiros relatos aí que a gente tem, tá? Existe assim alguns comentaristas que chegam a especular se por acaso Lázaro não era uma criança, né? Porque ele não era um dos 12, ele não é citado depois lá nos eventos da crucificação, em alguns outros aspectos assim, né? Em próprio ali quando fala de Maria e Marta não se menciona ele, então alguns imaginam que talvez ele fosse menor. Mas o início também do texto, ao falar de um homem chamado Lázaro, pode se identificar a questão do ser humano, enfim, mas também fica assim na nossa leitura o fato de que ele era um homem, mas não se tem aqui um ponto final, tá? Muito bem, muito bem. Vamos ir aqui um pouquinho adiante. Vocês viram aqui que identifica a Maria, né? Aquela que derramou o perfume, mas nós vamos focar no Lázaro hoje, ok? E aí então, a partir do versículo 4, nós temos quando Jesus recebe a notícia de que o Lázaro está doente, ele reage. E a gente vamos observar como é que ele reage. Diz assim o texto: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Então veja aqui, o versículo 4 e 5 eu li, tá? Primeiro, essa questão assim profética de Jesus, né? Ele que conhece todas as coisas, ele já dá uma introdução, assim, um spoiler para os seus discípulos, né? Ele diz, olha, essa doença aí, ela não é para a morte, tá? Vocês até vão se apavorar porque algo assim vai acontecer, mas não é para isso. Ela vai ser uma manifestação da glória de Deus no seu Filho, né, Jesus, nele mesmo, né? Então Jesus já antecipa que algo grandioso realmente aconteceria, algo que seria não mais agora oculto, como muitos dos seus milagres em que ele dizia para ninguém contar, mas algo que seria manifesto, que seria para a glória, né? que seria divulgado. Então ele já está antevendo e já está dizendo o que iria acontecer. Aí o versículo 6, né, vocês viram que o 5 de novo, mais uma vez destaca o amor que ele tinha para Maria, Marta e Lázaro, e o versículo 6 diz assim: quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, essa demora de Jesus é aqui um enigma, né? Tipo, por que ele demorou ainda 2 dias? Né? A gente sempre lembra, às vezes aplica essas nossas orações que nós fazemos e que parece que Deus demora em responder. O que está acontecendo, né? A gente lembra sistematicamente que Deus responde às orações dizendo sim, quando Ele nos atende, é da sua vontade, dizendo não, quando aquilo não é para o nosso bem, e não deixa de ser uma resposta, Ele diz não, mas também tem o espera, essa paciência em que somos incentivados. Eu lembro lá quando Jairo chama Jesus também para ajudar a sua filha e Jesus para numa determinada caminhada, fala com aquela mulher que tinha hemorragia, que foi curada, não sei se você lembra, né? Então essa espera, para quem está esperando, para quem está com pressa, né? Quase tinha que dar um chacoalhão em Jesus, vem, mas ele tem o seu tempo, o seu modo. E aqui mostra isso, ficou 2 dias. E a gente entende isso olhando para o que aconteceu. Jesus já disse que esse fato viria para a glória, então ele espera como que o tempo exato para que aquilo realmente glorifique a ação de Deus através de Lázaro. Então tem essa espera aí. Versículo 7 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Lá na Judéia, né, ao redor de Jerusalém, né, a tribo de Judá, enfim.
e onde ele estava sendo perseguido. Por isso os discípulos reagem. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá. Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Talvez assim, para nós leitores aqui que pegamos o texto, a gente fica meio viajando talvez nessa expressão, mas simplifique. É interessante perceber o ditado popular, o jeito de falar, que em outro momento foi assim: a gente tem que trabalhar enquanto é dia, antes que venha a noite. Jesus está falando do cumprimento da sua missão, né? Chegou a hora. Ele sabe que chegou a hora. E é importante você perceber quando é que isso aconteceu. Esse fato aqui aconteceu dias antes da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus, né? Então, ele está indo em definitivo para a Judéia. Lá ele vai ser preso e vai ser crucificado. E aí quando ele diz assim, bom, é agora, é a hora, é o momento, essa é a hora de trabalhar, né? Depois vem a noite, já passou o momento, agora é a hora de cumprir isso. Então é isso que está por trás dessa frase aqui. E aí o versículo 11, ele já, de novo, uma espécie de spoiler para os seus discípulos do que estava acontecendo. Veja como está escrito. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Isso aqui talvez dê uma especulação em torno do que era a doença dele. Talvez fosse uma doença que ele não estava conseguindo descansar, que fosse algo que lhe causasse agonia. E de repente eles pensaram assim: bom, se ele conseguiu agora descansar, então ele vai recuperar as forças. Mas é só a curiosidade. Aí o evangelista João, quem escreve assim, versículo 13. É como se fosse um abre parênteses, né? Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Claro, ficou evidente ali na leitura, né? E aí o versículo 14 diz assim: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Teve que ser literal. É interessante assim esse jeito de falar da morte como um sono. Ele adormeceu, ele está dormindo, né? Para nós não é assim, né? A gente sabe que morte é diferente de sono, mas é uma perspectiva bonita da ressurreição, né? De que é um sono, é um momento em que seremos chamados e despertados na ressurreição. E Jesus usou, não à toa, esse jeito, esse verbo, né? Está dormindo. E aí ele, para ser literal e ser entendido, ele disse: Lázaro morreu. E aí olha o que Jesus continua dizendo. Ele diz assim: Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, ou Gêmeo, né, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. Né? Alguns aqui acham que foi assim uma grande ironia de Tomé, porque eles estavam com medo de voltar lá para a Judéia, nós vamos ser presos, todos nós vamos ser abatidos e mortos. Né? Então isso significava uma ação suicida. E o Tomé disse: beleza, vamos lá, vamos para nós também. Né? Agora é a nossa hora, vamos morrer nós também. Então esse é o ponto aqui trazido. Então eles se dirigem até lá e notem de novo essa expressão em forma de spoiler, de preparo para eles. Jesus diz ali: por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá. Então mostra aqui por que ele esperou os 2 dias. Eu me alegro que eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, eu acabaria fazendo algo assim: agora vai ficar mais evidente a glória de Deus e vocês vão crer. Vai ser um sinal para crer. Né? Interessante, mostrar que ele era o Filho de Deus. Versículo 17, então, já mostra o relato de quando Jesus se dirige para lá. É como ele está chegando em Betânia e ele se encontra com as irmãs Marta e depois Maria, e aqui vem o relato desse fato. Vamos lá. João 1, 11, 17 seguintes diz assim: Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias.
Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus, aí aqui devido à proximidade, né, muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Aqui está uma grande manifestação de fé da Marta, né? Primeiro, uma espécie de, entre aspas, reclamação. Onde é que o Senhor estava? Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido, né? E em seguida, essa manifestação de grande fé de alguém que já viu outros sinais e diz: mas mesmo agora eu sei que se tu pedires, isso vai ser feito. E aí começa uma interessantíssima palavra de Jesus para Marta, acompanhem com atenção. Diz assim: Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir, né? O seu irmão vai ressuscitar. E aí a Marta, versículo 24 diz assim: ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Jesus. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha tudo que tem por aqui, pessoal. Eu sei que aqui o nosso estudo é sobre Lázaro, mas a gente está investigando esse relato que fala desse ponto, esse ápice que é a ressurreição de Lázaro. Mas olha o que tem aqui em torno do diálogo com a Marta. Primeiro Jesus diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E a Marta reage com um testemunho de fé que a gente percebe que era a crença deles. Então, eles criam na ressurreição, né? Até em outro momento diz que os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam. E aqui mostra uma fé que tinha aqui, nessa, por que não dizer, vou usar uma expressão crença popular, não é que era uma crença popular, mas aqui de Marta, ela diz o quê? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, né? Então já havia assim essa ideia de que um dia todos os mortos ressuscitarão. Mas aí Jesus é mais específico, né? Jesus traz para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus é mais explícito em dizer: bom, só não esquece que toda essa questão de ressurreição sou eu. Eu sou a ressurreição. E ainda ao dizer, ele confronta a Marta e diz: você crê nisso? Você crê nisso? E aí a Marta diz: sim, eu creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, né? O que devia de vir. E aqui a gente tem que se confrontar também. Jesus também nos confronta. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E tu aí, tu crê nisso? Tu também crê? Tu também entende isso? Tu pode te consolar com essa certeza? Paulo, em outro momento, diz: eu não quero que vocês fiquem tristes diante da morte como aqueles que não têm esperança. Nós temos. Ou tu não crê nisso? Jesus nos confronta com essa palavra aqui, né? Bueno, seguindo aqui então no versículo 28 e seguintes, nós temos o seguinte relato. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. De novo, né? Jesus está esperando aqui, né? Em vez de Jesus direto lá. Notem que ele sabe o que vai fazer, sabe o que vai acontecer, ele tem essa paciência e ele prepara os corações para o que ele ia fazer. Ele ficou ali do lado de fora, né? Os judeus que estavam com Maria, diz o verso 31, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia até o cemitério, ia até o túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mais uma vez ela faz o mesmo lamento que Marta tinha feito. E aí vem o versículo 33 que diz assim: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Bom, aqui de novo temos a figura de Jesus e esse versículo, né, que é o versículo 35, pequeno versículo que diz essas duas palavras: Jesus chorou. Jesus chorou. Esse versículo fala muito, né? Ele tem duas palavras, mas fala muita coisa. Fala do amor que Jesus tem por cada um de nós. E fala, sobretudo, assim, da dor que a morte traz. E de Ele próprio, o Senhor Jesus, sente essa dor. A morte, esse inimigo que entrou no mundo, não é plano de Deus. Eu costumo dizer e repetir isso nas pregações, especialmente em sepultamentos. A morte não é plano de Deus. A morte invadiu o plano de Deus por meio do pecado. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23. Eu costumo dizer que por isso, apesar de ser tão lógico que nós vamos morrer, quase óbvio essa verdade, por isso que a morte machuca o coração da gente. Por isso que a gente se incomoda com ela. Mesmo, né, um pet que a gente tem, a gente vê a morte, isso nos condói o coração. A morte é uma invasora. E aí eu já emendo aqui dizer, por isso que Jesus veio ao mundo, para também vencer a morte. Ele enfrenta a morte, ele ressuscita, ele vence a morte. E essa vitória nos é dada pela graça, e ela se torna nossa por meio da fé. Lá em 1 Coríntios diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. Então, a coisa se maximiza ainda se a gente pensa, Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus já tinha dado o spoiler de que essa morte viria para a sua glória. Entre aspas, Jesus já sabia que ele próprio tinha a intenção de ressuscitar o Lázaro. Mas quando ele vê as pessoas chorando, quando ele vê a dor que a Maria está enfrentando, quando vê os outros judeus lamentando por amor, por carinho com esse personagem, com Lázaro, né, amado por muitos, ele também ama e chora. Por isso, também não devemos nos envergonhar das nossas lágrimas, porque a morte de fato dói. Ela dói na gente. Ela é uma invasora, uma inimiga, como eu descrevi aqui. E aí então a sequência diz assim: então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. E aí uma pergunta, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Né? Aqui uma questão assim curiosa, né? Tá, mas se ele amava tanto Lázaro, se ele tem poder, se ele curou cegos, ele não podia também ter ajudado Lázaro? É uma pergunta honesta, né? Mas também é uma pergunta retórica para a gente, né? Se Jesus tem tanto poder, por que ele não me ajuda? Se Jesus tem tanto poder, por que eu estou passando por essas dificuldades? Será que isso não é evidência de que daqui a pouco Deus ou não existe ou não me ama? O texto trabalha contra isso. Jesus deixa a morte acontecer, Jesus vê a morte e chora com os que choram. E ele anuncia, por exemplo, no mesmo livro de João, a gente repete muito isso, ele disse, no mundo passais por aflições. Então, o sofrimento faz parte, pessoal, faz parte. Mas lembre-se que Jesus vem nos consolar e ele vem vencer a morte. Mas enquanto estamos nesse mundo, essas doenças, a dor estará com a gente. Jesus não curou todos os cegos, Jesus não curou todos os paralíticos. Eram sinais singulares que apontavam para aquele que pode oferecer cura completa. Isso é muito importante. Bom, versículo 38 diz assim, Jesus agitando-se novamente em si mesmo foi até o túmulo.
que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então aqui a evidência desses 4 dias que a gente cita, né? Ela cita de novo: olha, já faz 4 dias, já está cheirando mal, né? Já entrou em estado de decomposição, está morto. Melhor não. Aí Jesus desafia de novo a Marta: eu já não te disse que, se você crer, você vai ver a glória de Deus? E aí diz assim: então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então é uma oração que Jesus fala, né? Ora com Deus o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, e diz: obrigado porque o Senhor sempre me ouve, né? Em primeiro lugar. Mas estou falando isso aqui, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou falando para o pessoal aqui saber que vem de ti essa obra, para a tua glória, né? Para que eles não fiquem confusos, eu estou dizendo isso. Mais ou menos assim Jesus coloca, né? E aí diz assim: e depois de dizer isso, clamou em alta voz. Veja, legal aqui, o brado de Jesus, né? Lázaro, venha para fora. Então lembre-se, esse foi um brado, tipo chamar alguém que está dormindo muito, né? Profundamente adormecido. A gente dá um grito: levanta, né? E ele dá esse grito. Aquele que tinha morrido, o nosso personagem de hoje, né? Lázaro, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, mumificado, né? E o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Então aqui eu falei mumificado, não pensem especificamente naquele processo de mumificação dos egípcios, né? A gente tem isso mais em mente, mas eles usaram aqui ataduras ao redor do corpo de Lázaro. Então ele diz: tirem isso, deixem que ele vá. E aí assim continua o texto dizendo: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, aquele grupo dos 70, né, a elite ali dos líderes, e eles disseram assim: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, o Império Romano, e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. E aí depois diz que o Caifás profeticamente diz, né, olha, convém que morra um em favor de todos, né, do que toda a nação pereça. E depois diz lá também, no versículo 53, que desde aquele dia resolveram matar Jesus. E ainda não só isso, mais adiante diz que eles também decidiram matar ou prender o próprio Lázaro, né? Porque o Lázaro, assim, por exemplo, lá no capítulo 12, a gente lê, né, 12:10, só para você ter a referência. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Isso aqui digamos assim, um grande desafio para a nossa compreensão e também um grande aprendizado. E eu quero mencionar o quê? Foi um grande sinal. A gente diria assim: bom, agora todo mundo crê em Jesus, agora acabou, né? Mas não, vejam que a reação é contrária. Muitos creram em Jesus, mas muitos foram lá falar para os fariseus. E os fariseus, reunidos em sinédrio, em vez de pensar assim: bom, Jesus é o cara, vamos nos render a ele, seguir a ele. Não, eles pensam na perspectiva material, na perspectiva de nação, nesse pensamento equivocado de que o Cristo deveria governar uma nação, uma estrutura, e não o mundo inteiro.
Então eles pensam nessa perspectiva nacionalista, por que não dizer, né? Tá, mas isso aí é bom, mas vai ser ruim, porque daí vai criar um alvoroço, o Império Romano vai vir com as suas legiões, vai nos tirar aqui o nosso status de líder e vai derrubar a nação. Isso não é legal, nós vamos perder o nosso status, nós vamos perder os nossos cargos, então o que é melhor fazer? Vamos matar Jesus. Que decisão bem besta, né? Mas é assim que o ser humano muitas vezes faz, apegando-se ao aqui, ao agora. Então, mas e o Lázaro? Como é que a gente pode entrevistar ou saber melhor o que o Lázaro tem a dizer sobre esse fato todo, o que aconteceu com ele? Pois bem, meus irmãos, eu vou ter que dizer para vocês que a gente vai ter que esperar para talvez lá, quando nós também estivermos ressuscitados diante de Jesus, pudermos, quem sabe, conversar com o Lázaro. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia não fala mais nada. Nós não temos respostas de Lázaro, nós não temos a sequência da vida de Lázaro, nós não temos nem a menção de Lázaro nos dias ali da crucificação. E o curioso é que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas citam esse ápice dos sinais de Jesus, o maior deles. E isso faz muito pensar, por que eles não citaram esse fato, né? E alguns especulam porque isso traria perigo de vida ao Lázaro. Os sinais foram escritos para que creiam, mas nem todos foram escritos. O próprio João diz isso, né? Jesus fez muito mais coisa. Não caberia num livro, diz lá no final do livro de João, não caberia em todos os livros do mundo, aliás. Ele fez muitas outras coisas, nem todas foram relatadas. E Mateus, Marcos e Lucas não relatam esse fato. E muitos creem, de fato, assim, porque a vida de Lázaro estava em risco e devem ter cogitado de não fazê-lo. João escreve numa outra perspectiva e ele cita esse fato e ele cita para a glória de Deus. E, bom, o autor, em resumo, que guiou e inspirou foi o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo, e aqui temos esse relato da ressurreição de Lázaro, né? E, bom, o Lázaro não está escrito aqui, mas deduzimos, morreu depois, também passou pela morte. E Jesus não ressuscitou todos os seus amigos, enfim, apenas é um sinal. Não convém depositarmos nossas confianças diante de um caixão para uma ressurreição. Creio, não é o ponto, não é o ensinamento de que Jesus pode ressuscitar e levantar. Ele pode, a gente sabe que ele pode, mas não é esse o ponto aqui. O ponto é a ressurreição. Ele promete para Marta, para todos, e anuncia a ressurreição. E ele estava prestes a morrer e ressuscitar. E aqui está a mensagem clara, e por isso o desafio que ele faz para Marta. Você crê nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Então, esse também é um convite para a gente, através da vida, do que aconteceu com o personagem de hoje, Lázaro, e como a Bíblia é cristocêntrica, principalmente do que Jesus fez. Muito bem, pessoal. Lázaro, falamos sobre ele. Esse cara que estava lá no sono da morte, ouviu Jesus chamando, Lázaro, venha para fora, e ele ressuscita. Espiritualmente, nós também somos mortos, e é a palavra de Jesus que poderosamente nos ilumina, nos chama à vida, e que também nos dará não somente essa vida espiritual que recebemos no nosso batismo e pela palavra, mas a ressurreição. E aí, como diz Apocalipse, não enfrentaremos a segunda morte. Quando ele nos acordar, será para a vida plena. E essa certeza a gente guarda com a gente se refortalece olhando histórias como a do personagem Lázaro e a gente volta a olhar e confiar em Jesus, o nosso Salvador. Certo, gente? Valeu! Vocês vão ajudar bastante esse vídeo se vocês comentarem embaixo, falarem da sua fé. Você crê nisso? Quem sabe você responde aí se você crê nisso também. Quiser deixar também alguma pergunta em específico, algum comentário. Quanto mais comentário, às vezes mesmo uma breve saudação ajuda para que o vídeo seja mais divulgado, mostrando para mais pessoas. Então, quem puder fazer isso aí, a gente convida a curtir, a comentar, quem sabe também a compartilhar, copiar esse link, compartilhar com seus familiares, seus amigos. Tá bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Que o amor dele manifeste para Marta, para Maria, para o Lázaro, se manifeste também na sua vida. Deus os acompanhe e os guarde. Até a próxima. Amém.